Foi. Fui orientando do Léo. Foi aí, nessa época que Sério? Tu no lembrou? mestrado. Meu Deus. Léo era uma lenda na minha época, cara. Ele era superintendente da Gradiente e ele criou o Instituto Gênios aqui. O Léo, Acho que o último curso dele aqui foi a primeira vez que eu conheci ele presencialmente. cara, ele é uma pessoa muito própria, sabe? Mas ele Pessoa presencial tem outra energia. Sim. é, Ele sabe conduzir muito bem, né? As Sim, coisas. cara, me surpreende. ele é um bode, Que no cara, online o eu Léo. só tava- Sim. Ele formou muitas pessoas, ele formou a mim, o Elias, uma geração do Polo, sério, muitos gerentes. Ele trouxe Samsung pra cá, Léo. É um monstro ele. Eu conheço a história aí, professor. Ele trabalhava na Brastemp, né? Que Só é conheço agora. pedir as coisas dele, professor. Não, essas coisas é meio chato mesmo, porque a gente é. Que a gente se conhece de uma forma distante e ao mesmo tempo próximo. Mas eu amei conhecer ele, ele é um Você príncipe. viu? É. Ele tava aqui na aula Realmente dele, né? educado. Assim. Ele é E muito assim, cavalheiro. Eu conheci ele sendo meu orientando, cara. Eu ia. É muito chato. Tremia na base quando ele. Cara, uma vez eu marquei com ele 5h30, eu cheguei lá 5 horas, meia hora antes. 5h30, 10 Ele minutinhos. já ele tava me- lá te esperando. ele já tá, não, ele me atendeu 10 minutos, porque ele era superintendente da Gradiente. Ah, você quer escrever? Então você vai lá na biblioteca, pega esse livro, leia, se você voltar aqui a gente continua. Mais ou menos assim, tipo assim. Né? Lidera a situação. Vamos lá. Já? Tudo Já. certo? Ah, já começou então, né? Pode ser. Vamos lá. Oi, professor, seja bem-vindo a mais uma edição do STEMcast Carreiras. Estamos aqui com o professor Paulo César. E aí, professor, tá tudo bem? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E pode começar pela sua carreira acadêmica. Muito bem, eu queria em primeiro lugar agradecer a oportunidade aí, a Alexandre e Lorena, pelo convite, né? Dessa programação desse Pilar STEM e também desse projeto, né? STEM, que é um projeto fabuloso, né? Pilar de excelência do projeto STEM, que é um projeto fabuloso. Eu costumo dizer hoje, né, para os colegas que perguntam que história é essa de STEM e tal, eu digo, olha, é o Vale do Silício Amazonense. Então eu me sinto um pouco no nosso Vale do Silício, eu penso que nós estamos lançando uma gênese. Além dos projetos que já estão acontecendo, nós teremos bons caminhos pela frente. Então, para mim, é uma honra estar aqui a convite do Dr. Jucimar e Zé Renato. Obrigado. Ah, ué, nossa, professor. Professor Paulo César, que é um sucesso nos nossos cursos das trilhas de excelência. Muito obrigado por você ter vindo. Professor, finalmente a gente conseguiu, né? Depois de alguns imprevistos, agora a gente tem a honra de ter o professor aqui. Professor, então, aqui no Carreiras, a gente mostra para os alunos de engenharia os caminhos que são diferentes, as oportunidades que são diferentes. É, como é que foi a sua vida acadêmica? O que o senhor acha que é diferente da... Primeiro, a sua formação é Administração. administração. O que o senhor acha que é muito diferente, assim, que era antes para hoje? Alexandre e Lorena, quando você é jovem, você tem toda a energia, toda a força do mundo e você tem os questionamentos naturais e você tem a insegurança natural da idade. Né? Questão da maturidade, não uma questão de idade, mas uma questão de conhecer aquilo que você está inserido. E aí como a gente não tem muito controle de como vai ser o futuro e etc, em que empresa, em que lugar do mundo você vai trabalhar, com que equipe, existe um pouco da insegurança, mas isso é natural. Então acho que o igual de hoje é isso, né? Quando você é jovem, você tem toda a força do mundo, você tem todo o pique do mundo. E você, às vezes, é inseguro porque você não tem segurança de tudo que vai acontecer. Mais uma coisa eu gostaria de começar. É justamente levar a sério esse momento que você está vivenciando hoje, o presente. Se você está numa formação universitária, seja qual ela for, engenharia, saúde, estudos sociais, qualquer que seja, é levar a sério aquilo que você está fazendo. Né? Se entregar, né, professor? É sair de casa com o sentimento, cara, eu vou voltar com um plus a mais. Eu
Eu estou saindo para agregar valor à minha pessoa, à minha carreira. Meus pais investiram em mim e chegou o momento de eles me empurrarem como uma águia e é o meu momento de estrear, né? Então, eu penso que tem que ter esse sentimento. Mesmo que a gente não saiba que voos a gente vai fazer, quão longos eles serão, mas a gente tem que ter um sentimento de que a gente tem que estar disposto a vivenciar aquele momento. Então, se é faculdade, vamos vivenciar a faculdade. Se são aquelas 5 ou 10 disciplinas, cara, cada disciplina é um desafio, por mais que sejam algumas chatas, por mais que sejam algumas muito difíceis, outras mais fáceis, mas assim, é encarar como um desafio. A gente vê muito essa frustração, né? De tipo, por que eu vou estudar isso aqui agora? Depois isso nem vai me servir. E, na verdade, não, né? Tudo engrandece a gente, né, professor? Uma vez, quando eu era acadêmico, eu li uma reportagem de uma dessas revistas, eu lembro que era Exame, né? E ali eram aquelas entrevistas curtas, né? E perguntaram para um japonês, eu não lembro se era aqui o Morita, eu não lembro, mas era um japonês, e perguntaram para ele por que o Japão hoje procura pessoas com um nível superior, etc, né? E a resposta foi simples. É que esse rapaz, esse jovem, ele já passou por 40 ou 50 projetos, 40 ou 50 desafios. Ele estava se referindo às 40 ou 50 disciplinas que tinham acontecido naquele curso. Então, olha a visão do japonês, né? Não que a gente entenda que hoje o mundo de trabalho tem mudado, etc. Mas assim, olha a percepção dos caras, né? Ou seja, esse cara já passou por 40 projetos. Ele teve início, meio e fim. Então, é a leitura de resultado comparado àquilo. Ele não estava falando do curso, ele não estava falando da área, ele estava falando dos projetos que esse aluno, esse candidato validando o processo de graduação dele mesmo, né, professor? Passou por 40 projetos, que foi Vai o ser um tempo de profissional faculdade. com múltiplas habilidades, com uma visão mais ampla sobre as coisas que alguém... E principalmente hoje, aqui voltando aqui para o nosso lado, né, você aqui num curso de engenharia, né, projeto STEM, a questão do pilar excelência, né? Nós estamos aqui, hoje a nossa demanda maior é soft skills, né? E aí nós temos aqui Lorena, Alexandre, né? Pessoas da área de engenharia que desenvolvendo comunicação. Comunicação que eu vim aprender na época da faculdade e na época da minha pós-graduação comunicação executiva. Então hoje vocês estão lançados no desafio muito mais rápido. E vocês estão tendo que aprender, vamos dizer aqui, construindo o avião ou construindo o carro, né? Quando está construindo o carro. Então, e isso acaba agregando valor. Muito. E a gente percebeu isso fazendo, professor, porque existem algumas demandas, né? Até para gravar vídeo, coisas de comunicação. A gente é constantemente desafiado e a gente percebe que da época que entramos para agora, somos pessoas totalmente diferentes. Uma grande evolução. Preservando aquela essência, mas totalmente transformadas pelo processo. Eu vejo muito disso e reafirmo o que o senhor disse. É maravilhoso. Porque engrandece muito, e são coisas que a gente foi resistente um pouquinho, né, amigo? Mas depois que a gente via, depois do primeiro episódio que a gente gravou, a gente pensou, cara, a gente consegue fazer isso. Parece que a gente destrava uma parte da nossa cabeça, né? E é muito bom isso acontecer com a gente, porque é isso que você falou. Muito provavelmente, se não fosse agora, eu ia ser cobrado disso no futuro. Numa corporação, por exemplo. E aí vem a máxima do aprendizado, né? A gente passa por 60 projetos, 60, 50, 40 disciplinas, dependendo do curso, né? E aí você adquiriu a habilidade de aprender. Sim. Né? E isso aqui passa a ser um processo de aprendizado, né? E a grande máxima do aprendizado, ela passa na questão de que a necessidade é o maior fator motivador do aprendizado, né? Lembrando Maslow, lembrando de que você vai estar na condição de aprender a partir da hora que é necessário. Sim. É como você pegar uma pessoa e ela se muda para a China sem ter tempo de aprender o mandarim ou o idioma, e lá ele vai ter que aprender a se comunicar. E assim vice-versa, né? Então, quando a gente é desafiado, e é o que está acontecendo, não só no STEM, mas nos outros projetos que nós temos desenvolvidos aqui com as parcerias com o Samsung, etc. Professor, eu tenho uma pergunta. Durante a sua graduação, o senhor trabalhava e fazia o curso de graduação.
né? Eu sou de uma geração, e aí a gente Como está é que falando foi aqui, isso? né, questões de 20 e poucos anos atrás, quase 30, em que nós trabalhávamos enquanto estava. Alguns acontece isso muito hoje, num formato mais de estágio, né, como acontece Isso. muito nos nossos projetos que nós estamos aqui trabalhando junto. O trainee também é uma forma de O ingressar. trainee é uma forma de ingressar. Então, na ocasião, eu já trabalhava, já havia trabalhado na área de turismo, antes mesmo de entrar na graduação, Que né? bacana. Muito tempo, durante 4 anos, na realidade 5 anos, e depois fui para a área de publicidade, né? E ali trabalhei no grande jornal, numa grande rede de comunicação, né? A Rede Caldeirada de Comunicação, rádio, jornal e TV. E assim, Que e ao massa. mesmo tempo que eu fazia Muito bom. faculdade. Então, assim, o desafio era enxergar na prática aquilo que eu via na faculdade. E aquilo ali era muito jóia, muito jóia. E muito Entrar empolgante. constantemente em diferentes setores, né? E assim, você trabalhar com comunicação e você ter uma percepção do que é o marketing, né? Sim. Tive excelentes professores de marketing, você vê aquilo na prática, né? Rodando ali rádio, jornal, TV, né? Eu participei de momentos assim fantásticos na época da rede, como os próprios 50 anos do jornal, tá tendo agora da Entrou TV. pra história. Mas assim, com agências de publicidade como Loloduca na época, né? Na época que eu estava junto na diretoria de mercado, eu tinha um diretor, era assistente direto dele, era estudante. E foi na época que a Rede Caldeirada levou para lá o Boi, né, que até hoje continua com a rede. E conseguimos, naquela ocasião, com uma estratégia muito boa da presidente da ocasião, Cristina, né, Caldeirada, levar o Boi para a rede nacional, para o SBT, porque até então o Boi estava focado num ambiente mais regional. Né? E aí você vivenciar isso tudo assim, e você olhar para enxergar hoje o que é o Boi, né? O impacto Festival cultural de do festival. Parintins. Exatamente. Você enxergou isso nascendo, né? E- No jornal, você trabalha. Não era no jornal, na verdade, era na rede, não é? Mas eu trabalhava, a base era o jornal. O jornal era o Aham. maior produto, né? E na ocasião, hoje a gente percebe uma O impresso, migração né, das professor? mídias, né? É o impresso. Mas a gente fez, na ocasião, fundir uma ideia de mercado, onde rádio, jornal e TV conversavam, porque eram os mesmos Sim, donos sim. e tudo mais. E foi uma maturidade muito boa, uma gestão muito centrada da ocasião, né? Foi uma gestão de transição do Humberto Calderaro para Cristina Calderaro. Então aquilo ali para mim eu vivenciei tudo, aquilo foi muito gostoso, né? E o senhor trabalhava justamente na gestão, né? Eu trabalhava, era assistente da direção da área de mercado que acabava realizando E o senhor todos tinha contato com a redação também? tudo. Uma loucura. Eu fiz estágio no jornal também, como designer. Uma loucura, né, professor? Mas me ensinou bastante. Deu sensibilidade para. E assim, o que você percebe é que o que você vê na sala de aula e você levando para a tua prática, ou vice-versa, a prática para a sala de aula, isso enriquece muito. Sim. Porque nós somos seres em constante transformação e um processo de formação constante, né? Então, o trabalho, ele é sempre muito bom. Eu lembro que, assim, para a gente até ir avançando nas outras partes, né, que, para mim, o fantástico daquela ocasião foi que nós conseguimos publicidades nacionais, como Coca-Cola, Bradesco, né? Vou dar o exemplo aqui de duas, tinham alguns locais também, mas a Coca-Cola, pela primeira vez, ela teve a sua logomarca na cor azul. E o Bradesco, pela primeira vez, na cor azul também. Então, Por causa do festival, né? por causa do Festival de Parintins. Então, é um benchmark local que se tornou global, porque hoje é estudado nas agências de publicidade, nas ESPM da vida, Escola Superior de Propaganda e Marketing, esse estudo de caso específico, né? Onde a logomarca da Coca-Cola fica azul, a logomarca do Bradesco fica azul, em função de um festival, de uma regionalidade, né? Era o que Peter Drucker, aí, pegando aqui, que era o guru na minha época, né? A ideia do local, né? Uma ideia local que se torna global. Então, são aprendizados e questões que é muito jóia. E hoje, trazendo para hoje, nós estamos tendo como tutores, e vocês no caso, mentores, e vocês como alunos, a oportunidade de estar inserido em projetos que são desafios.
fantásticos, né? Muitos dos nossos alunos que estão conosco hoje, eles vão ter inserção em empresa, Sim. eles vão estar em projetos que eles certamente não teriam noção. E é justamente o que coloca a gente como aluno em contato com essa prática, né, professor? E voltando naquele ponto que a gente falou lá no início, e é o que dá segurança pra gente ser um bom profissional depois. Porque eu acho que se a gente só fizesse toda a nossa grade da graduação e fosse trabalhar, a gente já tá meio cru, né? Por isso que é importante que a gente tenha esse contato. E o STEM, ele faz isso bastante com os alunos, né? Tem uma outra questão que eu acho importante, a gente vai migrando um pouco, é algo que eu estudo há mais de 25 anos, que é a questão da liderança, né? Normalmente, eu sempre costumo dizer assim, você precisa liderar o seu processo de formação, primeira questão. O self-management, né? O autogerenciamento, para que você possa gerenciar outros. Caso contrário, se você não gerencia bem sua carreira, como é que você vai gerenciar a carreira ou uma organização, uma equipe, uma organização e etc. Né? Então, você gerenciar bem a sua carreira, você ter noção do que você queira é extremamente importante. Então, assim, de repente você está num curso de engenharia hoje, mas as oportunidades elas vão definir muito dessa sua formação no futuro, né? Então, a gente tem que estar muito atento e muito aberto para onde, me permita a expressão, Deus vai estar direcionando a sua carreira, para que você não se sinta preso, né? Então, e você tem a liberdade de estar fazendo, e aí entra um aspecto importante. Às vezes, muita gente pergunta quando a gente fala de carreira, a questão, a profissão e tal, né? Uau, eu vou ser isso, ou Y, XYZ, para não falar uma profissão específica, né? Nós temos, sim, algumas profissões que eu chamo de profissões de gargalo. O que é gargalo? Não tem profissional. Então, se tiver aquele profissional, o cara vai ser rei, né? Agora, por último, no mercado pandêmico, a questão de programador e tal, ficou em falta no mercado. E assim, estão em busca ainda de programadores. Eu estou dando um exemplo. Sim. Demanda reprimida. Fora isso, fora a questão da demanda reprimida, que existe em outras áreas, sejam na área de estudos sociais, saúde, né, que a pandemia provou que a área de saúde há uma demanda reprimida dos profissionais de saúde, né? Fora essa questão da demanda reprimida, o que conta para a questão do sucesso, né, é justamente você fazer o que gosta. Então, acho que é essa a grande sacada que quando a gente fala de carreira, que as pessoas às vezes a gente quer saber se é ser um Ronaldinho, se é ser o Zuckerberg, a gente quer saber isso, né? Não, mas é fazer o que gosta, né? E eu acho que esse é o segredo. Você está no momento certo. Ser apaixonado pelo que faz. E aí você vai liderar o Significa processo. que você vai sofrer, mas você vai amar o que faz e vai viver o processo intensamente. E aí, Acho que essa é a diferença entre quem ama e quem não faz tanta questão de fazer aquela profissão e só faz por. e aí isso dá brilho nos olhos, isso atrai pessoas, né? E atrai seguidores e formam grandes organizações, né? Então, assim, você percebe, as pessoas que têm sucesso mesmo, literal, em sua carreira, eles estão focando naquilo que eles gostam. E aí você vai desde o jogador de futebol, né, que são poucos, né? Você é jogador de futebol porque ganha. Não funciona assim. A pergunta é, você está afim de ter o custo, né, de amar bastante para você ter o custo de ser um bom jogador ou de ser um bom profissional, seja ele um engenheiro, um médico, um administrador, né? Então, a paixão, eu acho extremamente importante. Hein, professor? O senhor tem formações em diversas áreas, né? Até sociologia, o próprio marketing, né? O senhor sempre planejou certinho os seus próximos passos ou o senhor estava no ambiente, surgiu assim? Tem uma característica que a gente tem que estar muito atento às oportunidades. As oportunidades, elas têm que ser aproveitadas. E é diferente de ser oportunista. É você aproveitar as oportunidades quando elas são lançadas, né? Então, se você me perguntar se eu planejei exatamente o que eu estou fazendo hoje, não. Teve as fases, né? Por exemplo, e aí fazendo a transição. Eu lembro quando eu estava no jornal, eu fui fazer uma especialização porque eu gostava da área de gestão de pessoas e não tinha um MBA de gestão de pessoas, eu fui fazer o MBA de Team Management.
gerenciamento de time, que é desenvolvimento de Aham. competências gerenciais. E ali naquele MBA, eu me apaixonei pela área de liderança. Eu me identifiquei, eu me vi ali. Inclusive, eu lembro que uma das primeiras disciplinas foi comunicação executiva, né? Frederico Porte era o professor e ele ficava lá no final da sala, você tinha 3 minutos para você dar o seu discurso. Eu lembro muito bem, o meu Meu discurso foi Deus. gestão de sonhos, ele vinha de lá e já era para parar, então tinha que acabar aquele. E quando eu fiz o discurso Gestão de Sonhos, eu estava contando justamente um sonho que era eu estar, na época, Aham. fazendo a Fundação Getúlio Vargas, aquele MBA, que foi um sonho meu enquanto estudante de administração. Uau, estudante de administração, fazer um MBA na Fundação na época, uau! E aí a gente começa a perseguir esses sonhos, aquilo que você acredita que seja o ideal. E aquilo abriu oportunidade, porque eu me vi naqueles professores de excelência, Uhum. a oportunidade de virar o segundo ciclo, né, de trabalho, não mais na área de publicidade, mas na área de ensino e consultoria. Foi aí que eu fiz a virada. E aí eu percebi que como eu tinha feito a especialização na área de gestão, gerenciamento de time e liderança, e eu me identifiquei assim, foi como uma luva. Então, eu tive uma oportunidade, uma bolsa que o Aham. próprio jornal, né, fornecia, né? Aham. E era algo assim muito bom, só para vocês entenderem que na época eu tive convite de outras organizações, inclusive do Polo, mas Ah, então depois da graduação o senhor continuou na. continuei, continuei. E então, aí depois sim, aí eu tive que fazer uma transição, que era justamente é, Ir isso, pra se- indústria. isso se deu no momento do meu casamento, né? E aí, se eu ia para a área de consultoria, ia para a área de ensino. Então foi a migração que eu fiz, né? Então aproveitei esses 2 momentos, foram momentos de virada, né? O E senhor aí chegou a trabalhar no polo industrial? o polo industrial, o meu relacionamento, ele se dá como a maioria das pessoas, de forma indireta no primeiro momento e depois de forma mais aproximada, através dos programas de qualidade, né? Aham, muito legal. Eu tive oportunidade, a convite do professor Orlen Pinheiro, que inclusive é uma pessoa que eu tenho grande consideração, me convidou para participar do programa de qualidade. Depois, eu tive a oportunidade de ser um examinador do programa de qualidade do PQA, né, Programa de Qualidade Amazonas, que era filiado ao FNQ, que fica filiado aqui com a Federação das Indústrias. E ali, uma equipe muito de profissionais, e a gente começou a visitar empresas no polo, principalmente voltado para processo, que é uma área do programa de qualidade aqui muito Aham. forte, muito forte. Muito bacana. Então, ali foi uma virada. E aí, por último, cheguei até a ser juiz do prêmio de qualidade. Assim, foi uma experiência fantástica. E ali foram anos e anos junto com o professor Orlen, o professor Elias, era um time bom. E ali a gente, de fato, entrava no polo industrial. O polo industrial hoje ele tem muitos benchmark internacional. Aham. E a linha de produção é impressionante. A aderência de qualidade do polo industrial é impecável. Impressionante, impressionante. Até hoje eu continuo atuando no polo através de projetos de P&D, junto também com o professor Orlen, professor Sandro e outros colegas, Manuel, com projetos de P&D dentro do polo e toda vez me impressiona. Muito massa. Pode fazer um break rapidinho? Pode, só para eu. Minha esposa vai perguntar se eu quero pegar o meu filho ou ela vai pegar. Só um minuto aqui, Tá rapidinho. bem, professor. Só um minuto. Segura aí, rapidinho. Eu vou botar o horário. Tem como cortar isso? Tem. Aí eu volto no prêmio da qualidade e a gente dá certo. Tem uma pergunta. Qualidade do áudio? Consultoria. Tá? Já nessa parte de consultoria aí, sim. Sim. Foi depois do casamento. O senhor terminou a graduação e já casou, foi professor? É, eu tô muito apressado, então. Só um minutinho de ouvido que tá dando zica aqui no meu e eu tô pensando que é a mesa.
Porque minha esposa deve estar perguntando se eu vou deixar o Guilherme ou não. Uhum. O senhor casou com quantos anos, professor? 20 e pouquinho. A minha esposa era mais nova, era bem mais nova. Um pouquinho só. Eu tô com 23. Hein, Ah, professor? mas não esquenta Mais não. uns 10 minutinhos a gente já vai Ai, meu Deus, encerrando eu de vou fazer morrer os últimos. sozinha. Oi, amor. E aí? Você já deixou ele? Oh, meu Deus, coisa linda. Falei coisa linda, falei coisa linda. Ei, sossegar o facho. Calmar, né, professor? Tu tem quanto tempo com ela? 4 anos. Te conhece bem. Tá, você deixa eu perto, tá bom? Já tem filho? Te amo, viu? Obrigado, amor. Como é que foi a conversa lá? Ah, legal. Sossegar. Não, e a do Guilherme? Foi boa? Então, vamos lá. Aí eu vou voltar aqui na área de qualidade e a gente dá continuidade, tá bom? É. Tá gravando? Ah, Foi essa época que me surgiu uma curiosidade. Você começou no jornal lá, era uma tecnologia que para a época podia ser a maior tecnologia, que hoje é praticamente obsoleto. Hoje nem se imprime mais jornal. Como é que é essa evolução? Mas isso você pode responder durante. O Alexandre lembra ele de responder. Já vai valer agora. Tá sendo gravado? Tá gravado? Então já vai valer aí, professor. Aí tu faz o corte e bota lá para aquela parte de lá. Eu posso falar alguma questão da evolução. Sim, é interessante. É Sim, engraçado. Porque me surgiu essa curiosidade. Tem nada a ver com o papo, mas me surgiu essa curiosidade. Aí a deixa é a tecnologia. Como foi a evolução da tecnologia da comunicação? Só encara até hoje e tal. Aí eu Tá, como você enxerga a evolução da tecnologia de comunicação, né? As Isso. tecnologias de comunicação. tecnologia de modo geral. E aí eu posso dar. Aí eu não sei, tá bom. Tá, mas você terminou falando de controle de qualidade, né? Isso. Tá, antes disso não, era agora que eu ia lhe perguntar mesmo sobre o seu contato com o professor Léo Bruno, que eu imagino que foi nesse tempo Não, aí depois do liderança. mestrado aí eu tenho contato com o Léo. Tá, não foi nesse tempo da parte de Não. estudar liderança, não, tá. quer que eu Vamos lá. pergunte? Mas a gente vai continuar agora sobre... Na época de qualidade eu auditava o Léo. Era o contrário. A gente estava naquele momento que a professora, depois da graduação, o senhor disse que ficou em dúvida. E aí, já? Já tá gravando, a gente vai Eita. escolher cortar. Professor, a gente estava naquela parte onde a gente, depois da graduação, que foi o momento que o senhor conheceu sua esposa, se casou e teve aquela divisão entre ser consultor ou ser professor. Como é que se Não, deu aí? Como é que foi essa fase? Não, com a pós-graduação, eu me identifiquei muito com a área de ensino. E assim, percebi a importância da formação de executivos. E também as organizações precisavam muito de consultoria. Então, vejam bem, eu estava querendo migrar de uma área extremamente comercial para me tornar um professor e consultor. Então, era essa a ideia. Os dois juntos, que é muito comum, né? Só que quando eu fiz a transição, trabalhei um pouco com consultoria, trabalhei um pouco com o Afrânio Soares da Action, né, que é uma consultoria referenciada na época, foi meu professor, hoje é um grande amigo, fez doutorado comigo. Perfeito. E eu fiz alguns projetos com a Afrânio de consultoria. Então a gente aprendeu ali, e sendo que a demanda enquanto professor do ensino superior, ela acabou sugando mais tempo, né? De repente eu estava com um contrato, depois com 2, e como qualquer outro professor universitário, a gente está com 2 ou 3 contratos, pelo menos naquela ocasião, né? A maioria faculdade particular, depois veio a UEA nesse sentido, e daí eu priorizei a UEA, e hoje, depois que eu fiz o concurso, né, como professor, com muito gosto, me permite a expressão, com muito orgulho, a Universidade do Estado do Amazonas é minha casa, né? Então, estar na universidade, estar num projeto desse como eles têm, porque a gente aproveita toda a nossa competência para estar junto com vocês, cara, é show de bola. É show de bola.
Massa. Professor, outra pergunta. De que forma o senhor sentiu, teve sensibilidade para perceber a transição do jornal impresso para as tecnologias mais atuais, que no caso iniciou com a televisão, né? Hoje, na ocasião, na própria transição da gestão, naquela ocasião, a nova diretora-presidente, ela fez um upgrade no jornal muito grande. Botou o jornal full color, um jornal mais enxuto, um jornal mais infográfico. Antes os jornais eram matérias muito grandes, poucas fotos, então ela já fez o que a gente chamava de projeto gráfico. Então aquilo foi uma inovação na local. E aí ela começou a trabalhar com as mídias integradas, jornal, rádio, TV. Uma ideia de comunicação, rede integrada de comunicação. E aí é interessante notar um fato, que na época no jornal impresso nós tínhamos uma película que a gente chamava de fotolito. E era impresso, colocava no local correto lá e fazia a impressão do jornal com base naquela foto de filme mesmo, que era um filme. Caramba. E eu lembro que, como eu trabalhava também com mídia nacional, e eu pegava as mídias de fora, tipo Vogue, Fora, aquelas, né? Eu esperava chegar o fotolito 6 horas da tarde, 7 horas da noite, 8 horas às vezes o motorista ia no aeroporto, pegava e trazia a mídia, era quando estava liberado numa sexta-noite, por exemplo. Quando o fotolito estava entregue. E eu cheguei a ver a transição quando começou a ser enviado as imagens por e-mail e os fotolitos eram impressos localmente. Então, as agências de publicidade nacional, elas faziam os dois caminhos. Elas mandavam o fotolito via avião e mandavam a mídia digital por e-mail. Só que, assim, vocês vão rir agora, né? A mídia digital, enquanto é instantânea hoje, às vezes demorava 1 hora, 2 horas Era internet de escada. De escada, para o anúncio chegar. Então era muito engraçado, né? A gente ficava torcendo. Quem que chega primeiro, o motorista do aeroporto ou a mídia? Né? E assim, não, mas é sério. E assim, isso tudo num período de teste, porque o futuro seria isso. Tanto é que hoje qualquer mídia, né? Muito rápido. Muito então, prático. imagina que muitas fotografias tiradas no nosso celular a gente consegue fazer outdoor. Na época não era assim. Né? Mídia, Pix que não acaba mais. A gente pode fazer filmagem, esse estúdio todo dentro de um computador, através de um celular, de uma forma tranquila. Então, a evolução ela foi muito rápida. Então, como eu cheguei a perceber... Isso foi em que ano, mais ou menos? Isso aí eu estou falando da década de 90. Então, e depois vieram os jornais menores e aí tem a segmentação de mercado, você começa a ter jornais mais baratos, produtos mais baratos. Então, essa coisa... Foi um fenômeno aqui em Manaus, né? Quando começaram esses jornais menores, assim, compactos, com outra linguagem. Né? Isso aconteceu nos grandes centros, né? Tanto no mundo quanto no Brasil, né? No Rio de Janeiro. Os próprios jornais tinham o seu jornal secundário. Ele tinha aquele jornal grande, depois tinha o seu jornal secundário, que eram tabloides e tudo mais. Então, hoje, observando, o processo de mídia, o processo de comunicação, ele se tornou mais dinâmico, ele se tornou mais popular em todos os sentidos, né? Desde a captura das imagens, antes você precisava ter um fotógrafo com uma câmera, não que ele não seja importante hoje, eu acho essa turma que sai diariamente das redações para capturar a imagem, são profissionais de mão cheia mesmo, né? Mas hoje existe toda uma mídia alternativa e a gente tem os blogs e portais com pessoas sérias também, com profissionais. Então há uma migração, sim, há uma migração, né? Podcast. Aqui é uma para você ter isso aqui anteriormente, você precisava ser dono de uma rádio. Você tava falando para já tem um poder aquisitivo maior. Isso pra gente que é muito novo, por exemplo, tá de uma streaming, forma cada né, vez mais democrática. De música, podcast, isso é basicamente o jornal de antes, né? Agora a democratização, né? Controla. E assim, eu volto a repetir,
o processo de aprendizado ele é muito ávido e veloz hoje, né? Vamos pegar aqui, né? Zuckerberg lá, 20 anos atrás, Facebook. Uau! Aí você vê que Facebook. Você vê em termos de programação, é mais ou menos a ideia do pimbolim, né? No sentido, você entende ou não? É uma coisa simples em termos de programação, percebe ou não? Mas a exponencialidade é que nos chama a atenção, né? A aderência do público é que nos chama a atenção. Então eu percebo que algo que é bom e que é socializado e que há uma aderência, esse é o caminho da exponencialidade, né? Então eu penso que até é muito mais uma questão de estudar a comunicação do que a tecnologia. O que eu estou falando aqui é o seguinte. Isso acaba alterando o modo como as pessoas se relacionam, né? Hoje você já ouve romances, histórias de amor que aconteceram via WhatsApp, via Instagram, via aplicativos de relacionamento. Então, assim, o modo como as pessoas têm se socializado tem modificado muito através das novas tecnologias, né? E isso não vai parar. O mundo ele está em constante evolução, a sociedade está amadurecendo, né? Nós estamos aprendendo a trabalhar com as redes sociais, né? Eu já fui de uma geração que eu não tive Facebook, né? Eu já fui pro WhatsApp. E aqui as coisas engraçadas, né? O primeiro grupo de WhatsApp que eu entrei, eu saí foi o da minha família, né? Depois eu tive que ser aceito de novo, né? É que assim, não que eu tenha me chateado, era simplesmente porque eu achava aquela informação o tempo todo caindo e notícias chegando e tudo mais, e coisas assim. Aquele gif de bom dia da avó. Exatamente. Então, assim. Mas é até chocante como a gente se acostumou rápido, né, professor? Sim. Então, assim, aquilo era para mim. Hoje isso está tendo sala de aula, né? Então, hoje nós estamos aprendendo a nos socializar com as próprias mídias sociais, as redes sociais, né? Então, eu penso que não tem volta. Por exemplo, essa conversa aqui, nós não sabemos a proporção que ela vai tomar, no sentido de quem vai escutar, o que vai escutar, etc. Então, você ter convicção daquilo que você está falando, credibilidade, isso é extremamente importante. Esse trabalho, volto a repetir, eu não me canso de falar. Os projetos que estão sendo desenvolvidos dentro da Universidade Nacional do Estado do Amazonas, aqui no campus da UEA, seja da EST ou em qualquer outra escola, com base em projetos de P&D, são projetos que não têm volta. Nós vamos crescer muito, não só enquanto universidade, mas principalmente os alunos vão fazer uma entrega melhor. Nós vamos dar uma entrega melhor para a sociedade na formação de vocês. E é esse o nosso objetivo maior, não é outro, né? Justamente nessa pegada de tudo isso que vocês estão observando. Antes, vocês estariam preocupados em uma matéria de cálculo, um coeficiente. Hoje, além disso, isso é o básico, vocês estão procurando, estabelecendo um novo platô de informação de skills, né? Acho que hoje o STEM mostra para alunos que existe todo um mundo cheio de oportunidades fora da universidade e com uma gama de funções que podem ser desempenhadas. Isso é bem interessante. Dentro da universidade a gente ter contato com com o que vai ser demandado da gente, que são justamente essas soft skills, né, professor, que a gente não falava muito há algum tempo atrás, é muito importante que a gente tenha contato com isso agora. Verdade. Você falou uma coisa que eu achei bastante interessante, que é essa importância do estudo para socializar a tecnologia mais do que estudar a própria tecnologia, né? Exatamente. Porque a gente tem essas ferramentas agora e a gente precisa saber socializar elas. Eu tenho tudo isso daqui, é como você falou, o exemplo do Facebook. Coisa simples, sabe? Eu estudei as pessoas para terem a necessidade de consumir aquilo. Eu acho que isso é um ponto importante, não é? A gente justamente entender o que o usuário quer. E a gente vai chegando pro fim da nossa conversa e a gente pode já tocar nesse ponto o que lhe trouxe para o projeto STEM, professor. Bem, o projeto, eu sou da... Como o senhor soube da proposta? Eu sempre tive um bom relacionamento com a liderança da própria Universidade do Estado do Amazonas. Desde os primeiros projetos, eu lembro que
primeira abordagem da Universidade do Estado do Amazonas com o polo industrial, ela se deu de forma engraçada, né? O reitor na ocasião, o professor Kleinaldo, ele foi à FCIA, a Federação das Indústrias não dialogava com a própria Universidade do Estado do Amazonas, né? Houve uma ocasião, não na época do professor Kleinaldo, mas anterior, em que falaram que a universidade não conversava. Isso, volto a repetir, antes da gestão do professor Kleinaldo. Quando ele entrou, ele procurou o que nós podemos servir, no sentido de que a gente sabe que a universidade vive do incentivo do Polo Industrial de Manaus. Passado um ano e meio na gestão, a gestão estava lá ainda, na ocasião, assessorava o reitor, chegou um senhor chamado Sixo, que era o superintendente de gestão internacional da Samsung. E ele levou uma proposta justamente de recursos que tinha de P&D para investir dentro da universidade. E levou isso tanto para a UEA quanto para o FAM. Uhum, eu só estou falando antes do STEM. Não, a gente está focando no STEM. Mas vamos chegar aqui. Então aí foi o início, e ali nós apresentamos uns 10 projetos, viemos aqui na Escola Superior de Tecnologia, na saúde, e apresentamos alguns projetos. Dentre esses projetos de robótica, de nanotecnologia, muitas coisas foram na área de saúde também. Então esse foi a gênese do relacionamento. Então hoje, com a maturidade que foi sendo refinado, os projetos tanto da Samsung quanto das outras organizações, estou falando Samsung porque se trata do nosso projeto, houve uma percepção justamente de investir em P&D, justamente aproximando uma melhor entrega dos nossos alunos, mais focado com a própria com o próprio polo industrial. Uhum. Então, com esse objetivo, que é um objetivo da universidade, e o objetivo do próprio polo, no caso, nomeadamente da Samsung, é que surge o projeto STEM. Né? Justamente trazer uma manutenção, tanto é que a gente temos a atração, manutenção, sim, e o pilar de atração, manutenção, permanência e excelência. Então, esses pilares, eles surgiram justamente para manter pessoas, me permita aqui, né, professor assistente aqui, que está com a gente aqui, para justamente fazer com que a gente possa manter pessoas como você, Alexandre, pessoas como você, Larissa, nesse ambiente. Um ambiente que vai poder propiciar profissionais muito melhores do que nós teríamos sem o aporte desses projetos. Com certeza. E o payback disso é formidável. E a gente já está colhendo aqui. Exatamente, os frutos são vistos, né? E me permitam aí, vocês que vão assistir isso aí, se você não está aqui, me desculpe, você está perdendo. Então procure ser um bom aluno, continue tirando as boas notas, fazendo seu dever de casa, mas esteja atento aos estágios, às chamadas, aos editais, aquilo que está acontecendo, para que você venha fazer parte não só do Pilar Excelência, mas no projeto STEM, que é um projeto de excelência. Perfeito. Professor, muito obrigado pela sua presença. A gente lhe encontra nos cursos da Trilha de Excelência, não é? Isso. E eu queria, me permita aqui, deixar o agradecimento a algumas pessoas, né, pelo convite. Sim, fique à vontade. Que desde o início perceberam que seria uma agregação de valor a nossa estado aqui, que é o professor Jucimar, que apostou, né, nesse fato desse convite, né? A professor José Renato, né, o professor Elias e outros colegas que acreditaram, e que hoje, né, nós temos pessoas como Léo Bruno, né, professora Andréa, professor Nilson, né, professora professor Olívia, todos esses colegas que compõem o Pilar Excelência, a gente percebe que são professores uau. Né? Eu, assim, só um exemplo, né? O Léo Bruno foi meu orientador de mestrado, um monstro. Assim, em termos de liderança, ele simplesmente estudou com o Paul Hersey, né? O cara da liderança situacional, Universidade de Califórnia. E aí você tem pessoas como Olívia, Zé Renato, né? Então, venham para cá. Se vocês não vierem, vocês... A gente formou o melhor time para oferecer essas capacitações, então não percam, pessoal. E muito obrigada, professor, por estar presente conosco. E lhe ouvir é sempre um privilégio. A gente aprende muito com essa experiência de vida, com tudo que o senhor tem vivido até agora. Muito obrigada.
Obrigado. E assim, uma palavra para os alunos. Vivam a vida com intensidade. Aproveitem o momento de hoje, o presente. Venham para a faculdade com alegria. Tornem a vida de vocês mais produtiva, no sentido de tornar significativa. Encontrem paixão, amor naquilo que vocês estão fazendo. E conforme a vida vai avançando, as oportunidades virão e vocês vão saber que caminho vocês vão trilhar. Perfeito. Ok? Obrigado, gente. Nada. Obrigado, senhor, professor. Valeu. Mais um E aí? episódio. Deu certo?